dois. Fechou. Agora deu. Agora estamos online nos dois. Tem um barulho, não sei se é daí. Ah, deve ser o meu. Vou baixar aqui. Não, mas um pio, pio, pio. Peraí. Eu vou abaixar os dois. Vamos ver se ajuda. Não sei o que é esse piu-piu. Não sei o que é. Vou baixar os dois aqui. Deve ter microfonia. Deu. Acho que melhorou, né? Melhorou. Deu. Agora já não tá mais fazendo barulho. O que tu acha? Dá para ouvir barulho? Não. Deu certo agora? Deu Tá. certo. Então, fechou. Então, Lucas... Tá ouvindo bem? Tá ouvindo palavra bem? Todo. Uhum. O pessoal aí também pode fazer perguntas tanto pelo Facebook, tanto pelo Instagram, que daí ao longo da live eu vou anotando ali e depois a gente faz no final para ficar mais fácil. Certo? Então, dentro da temática da BNCC, né, a gente escolheu a temática da literatura porque ela vai trazer vários valores, né, da sociedade e que nós podemos estar, assim, trabalhando nas aulas de história. Então, hoje o prof, a proposta dele é essa. Pode ir. A palavra é sua. Então, obrigada mais uma vez por estarem nessa quarta-feira conversando um pouco sobre temas relacionados à história. A ideia hoje era estar, como foi falado, para conversar um pouco sobre a literatura jovem. É algo que particularmente eu gosto bastante, eu tenho bastante apreço desde sempre. E a fala vai ser mais um pouco assim, em torno de pensar o que essa literatura jovem que a gente tem hoje, que elementos que fazem parte dela, pensar um pouco, já que a gente está aqui numa live de história, tentar pensar uma história dessa literatura jovem e pensar alguns exemplos de que temas relacionados à história a gente consegue pensar a partir dela. Uhum. Isso já foi trabalhado, eu falei um pouco na outra live sobre a menina que roubava livros, mas hoje a ideia era focar principalmente nessa literatura jovem. Eu dividi a fala em 3 momentos, pensando, primeiro momento, pensar essa história da literatura jovem. Eu identifico que a gente tem uma literatura jovem muito forte no Brasil. A gente sempre teve, mas acho que ficou mais forte ali nos anos 2000, quando a gente tem a publicação do Harry Potter, que foi toda aquela febre, todo aquele fenômeno. Teve os livros, teve a série de filmes, teve toda assim as atenções se voltaram para essa série, se tornou um fenômeno mundial. E eu acredito que a partir desse momento se começa a pensar que possibilidade que a literatura jovem de alguma forma era algo lucrativo. E querendo ou não, quando se começa a pensar essas literaturas, a gente tem assim um retorno de outras que já eram principalmente de fantasia que já existiam, mas que se tornam mais populares ainda, como o próprio Senhor dos Anéis, que é outra trilogia também. E assim, ao longo a gente tem a primeiro momento a Harry Potter, anos depois, ali em 2005, 2008, quando começa a ser lançado no Brasil, a gente tem a série Crepúsculo, que também foi outra febre, que mais uma vez teve os livros, dos filmes e se viu que aquilo ali dava lucro, e principalmente pensando que a partir da publicação da série a gente tem livros voltados para a temática sobrenatural, então quer dizer, a gente tem livros de vampiro, livros de anjos, livros de criaturas sobrenaturais, partindo daquela premissa assim, que se passa no ensino médio, Crepúsculo se passa no ensino médio, tem a história do Edward, da Bella. No terceiro momento, a gente tem uma outra febre que vem em seguida, que é dos Jogos Vorazes, que aí é uma outra pegada, que aí no caso a gente tem uma distopia, que é
para quem não conhece muito a ideia de distopia, geralmente é uma sociedade que ela já passou por um momento de turbulência, uma guerra, alguma coisa do tipo, e se instala um novo governo. Esse governo coloca as regras que os indivíduos eles devem seguir de alguma forma. E no caso dos Jogos Vorazes, a gente tem a cidade é dividida em distritos, e todo ano acontece nesses distritos, um participante deles, a edição dos Jogos Vorazes, que é escolhido um tributo de cada distrito, e eles são jogados na arena e o negócio é sobrevivência. Quem vence, quem sobreviver. E aquilo é a questão da cidade. Então, a gente tem essas três pedras. Nesse processo, a gente também tem, principalmente, o investimento das editoras, de pensar a literatura jovem, pensando selos específicos para esse público. Então, a gente tem grandes editoras como a Companhia das Letras, a Editora Record, que fazem selos voltados para esse público. Ao mesmo tempo, a gente tem essa valorização do jovem. E nos últimos anos, principalmente, trabalhar outros assuntos da própria contemporaneidade, representatividade negra, representatividade feminina, já de alguma forma aparece nesse livro que eu citei, mas eu acho que nesse momento, elas vêm com mais efervescência, com mais força. A gente tem, além disso, uma outra parcela, que é algo mais recente, dos livros de YouTube, que publicam experiências, relatos, vivências que tiveram ao longo da vida, mini-biografias, que é algo que também é outro nicho nesse momento. Então, assim, a gente tem... e hoje, com a questão da internet, das plataformas digitais, como, por exemplo, a própria Amazon, a gente tem a possibilidade de estar publicando... É mais fácil tu publicar um livro independente. Então, quer dizer, tu tem um comércio que se volta de pessoas numa faixa etária que não precisa passar pelo processo de uma questão tradicional, e tu consegue simplesmente escrever um livro, publicar ali na plataforma de uma forma independente, num custo mais baixo, porque você é busca. Então, de alguma forma, facilita essa publicação. Agora, sim, no segundo momento que eu pensei na fala, é tentar pensar, começar a pensar que elementos da literatura a gente consegue estão presentes. Eu coloquei aqui, principalmente, que acho que a ideia própria da literatura é de se identificar com a história e se identificar com os personagens. Que eu acho que a literatura jovem ela não foge dessa regra. Quando você vai ler um livro de um adolescente que está entrando no ensino médio, ou está no ensino fundamental, de alguma forma você se identifica com o que está passando. Está procurando, porque vai falar de uma mesma linguagem, vai falar no mesmo estilo, vai utilizar elementos deles. De alguma forma, tem essa identificação. Isso fica muito mais forte quando a gente pensa na questão de representatividade. Pensa um menino gay na faixa etária de 17 anos, e vai se separar com um protagonista gay que, de alguma forma, fala tudo aquilo que, de alguma forma, ele também falou. Eu acho que isso é bacana, que a literatura jovem, em alguns aspectos, ela humanizar, não idealizar a juventude, mas humanizar de alguma forma os sentimentos e tudo aquilo que os jovens passam. Os conflitos que ele vai passar, os familiares, as relações com amigos, o despertar, os primeiros amores, a questão
da sexualidade. Acho que isso é bem bacana e que acaba favorecendo essa ideia de identificação. Por outro lado, também é uma oportunidade para se pensar temas mais polêmicos ou tabus, de alguma forma, como, por exemplo, a questão do suicídio, que a gente tem livros, por exemplo, como tem um filme do Netflix que saiu esse ano, Por Lugares Incríveis, que é a história de um casal, que no começo do livro eles se encontram quando estavam prestes a se suicidar, e aí eles têm que repensar aquela atitude. Todo livro é tratar esse repensar essa atitude. A gente tem os 13 porquês, também tem uma série do Netflix, que a menina ela escreve 12 cartas, 12 não, 13 cartas, não, carta não, ela grava 13 fitas, explicando em cada uma o porquê que ela decidiu se matar. E ela dá um motivo para aquela pessoa. Eu estava lendo a dica que eu terminei ontem, esse Dias de Despedida, que fala da questão do luto, de alguma forma, assim, fala como tu lidar com o luto. O menino, ele está no ensino médio, ele perde os 3 amigos no acidente de carro, e ele de alguma forma é culpado por ele é taxado de culpado por aquele acidente, então é todo o processo dele de tentar se achar. Deixa eu ver aqui. Claro, vou botar a capa do livro aqui enquanto for falando, daí o pessoal já vai acompanhando ali. Claro que, assim, a gente sempre tem que pensar, quando se trata de literatura, de uma forma geral, no caso da jovem, que a literatura jovem, ela, em grande medida, ela é escrita por adultos. Então, quer dizer, os adultos é que eles vão não determinar, mas, assim, construir a ideia de juventude. Mas esses adultos, um dia já são jovens, então, de alguma forma, eles já passaram por aquilo e talvez eles possam estar escrevendo aquela história por algum motivo pessoal, uma coisa que fez falta para eles naquele momento. Mas claro que, por outro lado, a gente tem séries de livros que ainda mantém uma pegada mais leve, uma pegada mais humorística. E aí, por final, que aí acho que é o foco principal, pensando que é uma live de história, é tentar pensar que temas são relacionados à história. O primeiro exemplo que eu trago para estar conversando é o Harry Potter, a saga Harry Potter. Harry Potter é 7 livros, o pessoal conhece, mas eu não conheço. E aos 12 anos ele que ele é bruxo, que os pais são bruxos, e ele vai estudar numa escola de bruxaria e magia de Hogwarts. O livro, por mais que assim, a gente pense, é um livro de fantasia, é um livro que não diz nada na nossa realidade, é um livro que, sei lá, não existe vassoura que voa, não existe vassoura que voa, não existe. A literatura é construída por valores da nossa sociedade. E assim, alguns desses valores que a gente consegue pensar, eu acho que fica bem claro. A unidade entre o bem e o mal, na história toda, o amor como a magia mais poderosa, capaz de ser muito mais forte do que qualquer feitiço, até pelo fato do próprio Harry, da mãe do Harry ter salvado ele quando o Voldemort matou os pais do Harry. A questão de alguns elementos que podem ser utilizados para pensar a nossa sociedade. A representatividade feminina, que é algo que está bem forte, que é os personagens, por exemplo, da Hermione, da Minerva, da Hermione, que tem assim, essa participação, essa figura materna, essa figura da mulher como forte deste livro. Algo que fica bem da metade da série ao final, a ideologia da raça conservadora, pregada por bruxos como Voldemort, que a gente pode se pensar no caso da história. A questão dos bruxos,
fascistas, quem de alguma forma houve essa mesma estrutura de nada de colocar que só uma certa classe é considerada a superior, a correta, enquanto que todas as outras devem ser perseguidas. Eu acho que nisso é para se pensar na questão da mídia, no sentido de construir mitos, que acontece isso em alguma acontece isso quando se constrói a imagem do Voldemort, o que se tenta deixar de lado, mostrar que está tudo certo, que está tudo bem, e o lado correto é que é o errado. O preconceito racial, que fica bem demonstrado na série. A ideia de sangue puro e sangue ruim, tanto que uma das personagens principais da Hermione é filha de trouxa, não é bruxo, é filha de trouxa. E aí ela é taxada como sangue ruim, como uma pessoa que não merece respeito e tudo mais, que a gente consegue pensar na nossa sociedade. A própria ideia dos atos de respeito. A gente tem, por exemplo, a formação da Ordem da Fênix, que é uma sociedade que na época lutou contra o Voldemort, que é o bruxo malvado da série, o vilão. A Armada de Dumbledore, que é um grupo de bruxos que se forma com o Harry na liderança, no sentido de tentar pensar formas de lutar contra o Voldemort, e como o que é instituído em Hogwarts, a partir do 5º livro, principalmente, quando o Ministério da Magia ele institui medidas de proteção na escola, interferindo na didática dos professores, no que deveria ser passado ou não, meio que assim, vai censurando o que deve ser censurado, colocando a tecnologia correta. Então, são questões que, por mais que estejam na ficção, por mais que estejam na história, podem ser utilizados para pensar na própria sociedade. Um segundo exemplo que eu trouxe é o Jogos Vorazes, que é uma outra pegada, que é uma distopia, que é a ideia de um governo totalitário. Mais uma vez, esse governo totalitário, ele coloca uma rotina como a correta. Então, o indivíduo participando daquela sociedade, ele vai passar a vida toda achando que aquele governo é o certo, que aquela divisão da cidade em distritos é a correta. Então, ele nunca vai se questionar. A gente tem aquele dos Jogos Vorazes, que é inspirado no circo lá da Roma Antiga, no sentido assim, gastam as pessoas enquanto o circo está feito. Então, Jogos Vorazes, todo mundo acha normal, 12 tributos dentro de uma arena e se degladiarem até a morte. Enquanto que tem no distrito tal, que tem a pobreza reina, que tem a desigualdade social. Então, quer dizer, uma forma de alienação que a gente tem, que tem na história, mas que a gente pode pensar na nossa, talvez o exemplo que é mais clássico, pensar o próprio Big Brother Brasil, que as pessoas assistem, elas sentem prazer em assistir a vida alheia, ver as pessoas lá dentro fascinadas. Eu acho que a gente pode pensar para a questão da exposição da nossa exposição no pequenas sociais, quando a gente se expõe, quando a gente coloca, mostra o nosso cotidiano quase que inteiro nas redes sociais, e estar no outro esse desejo, e o outro acha isso prazeroso. É bem forte no livro também a questão da representação feminina. A gente tem a personagem forte, que é a Casey, que ela se torna o símbolo da revolução, que aí aquela ideia de tu
é quebrar um paradigma durante tanto tempo como correto e pensar novas formas de construir uma sociedade. Que aí, no caso, o governo é deposto, o governo... tem uma série de coisas que acontecem na história, que eu não vou estar falando com spoiler, e que questiona aquela ordem posta, aquela ordem colocada. E se a gente for parar para pensar também. O terceiro exemplo, que eu acho que aí focando mais na questão de história, que é esse livro aqui, O Guia do Cavaleiro para o Vício da Virtude, que é um romance histórico que se passa no século XVII, e narra a história de um rapaz que ele é um rapaz rico, ele, quando termina a educação formal, ele vai para o Grand Tour dele, que era uma prática acontecida no século XVII, século XVIII, na qual os jovens homens, eles, assim que terminassem a educação, eles iam ter um período que eles viajariam pelo mundo para adquirir experiências, para conhecer o mundo, para ter outras vivências, aproveitar as isso é, de alguma forma, narrado nesse livro, com o protagonista Henry. O que chama a atenção nesse livro, que é bem bacana, é legal, porque a história, e no final ela tem uma nota histórica que ela justifica alguns elementos. É um romance LGBT, é até bacana justamente ela diz, talvez não traçam fontes históricas que evidenciem que aconteceu uma história semelhante à do Henry de Percy, que é os personagens principais. Mas o bacana da literatura é justamente tentar aquilo que poderia ter acontecido. Eu acho que esse é um exemplo bem acho que tem essas questões históricas, tem essa mudançazinha, tipo assim, essa nova possibilidade de se contar a história. É claro, ou aconteceu, mas não foi relatado, né? Pode ter acontecido, mas às vezes por um motivo ou outro, sabe? É literatura, mas poderia ter acontecido, sabe? Aí aquela questão, se utiliza de elementos históricos, mas pensa valores e aquilo que é considerado, que adquiriu mais importância atualmente. E aí, mais uma vez, que é bacana até, uma das personagens principais, que é a Felícia, a irmã do protagonista, que ela vive se questionando do valor, da posição da mulher na sociedade, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e até bacana que tem uma cena que na época não era considerado correto, as mulheres, não se tinha essa prática das mulheres adquirirem outros conhecimentos no campo da medicina, ou no campo nesse campo que teoricamente seriam destinados apenas para homens. E ela se interessa, tem até uma cena que ela está lendo um livro, e ela está lendo um livro de medicina, mas com uma capa de romance, tipo, para todos os efeitos eu estou lendo um romance, mas na verdade... E aí, outro exemplo, que segue essa mesma linha, mas eu acho que é o Maria Lady Jane, que é um romance do século XVI, durante a Inglaterra, que é uma história que a gente já conhece, de alguma forma, que personagens da Rainha Mary da Escócia, o rei Eduardo está prestes à beira da morte, está prestes a morrer, e não se sabe exatamente qual vai ser o futuro do país. E aí decide nomear a Lady Jane Grey, que
que é prima e melhor amiga, como a legítima sucessora. Só que, assim, esse livro, no caso, ele abusa de outros elementos, que é, por exemplo, o rei Eduardo ele tem a habilidade de se transformar no cavalo. A Lady Jane, ela tem 16 anos de história. Então, já se tem essa aproximação com o público leitor jovem, com essa linguagem mais tranquila, mais humorística, esses romances, essas pequenas minúcias, de alguma forma dialoga com a história, mas acaba tendo para esse público. Um outro livro que eu acho bem bacana, que é Feito de Sol, do Vinícius Grossos, é um autor brasileiro, que ele se passa em 1999, e, meu Deus, que houve no Facebook? Não, eu fui mudar ali o negócio e mudei, já arrumei já. O Feitos de Sol é um livro que se passa em 1999, um tempo antes do fim do ano. E é bacana tu pensar, além os elementos que dá para pensar, a cultura juvenil da época, a prática de jogar videogame, a questão dos quadrinhos, que é algo bem forte, que são elementos que dá para pensar contexto, falando historicamente. E acho que é bem bacana tu pensar uma experiência de tempo por parte dos personagens. Que em 1999, um personagem ele achava que ia dar 2000, que ia chegar no ano 2000, ia dar o bug em todos os computadores, o mundo ia acabar. Enquanto que o outro, ele vinha de uma família religiosa e a religião dele colocava que aconteceu o apocalipse quando chegasse no ano 2000. Então, quer dizer, são elementos que a gente consegue pensar esse tempo desses personagens, tentar pensar esse contexto ao qual eles estiverem. Mais uma vez, como o Pequeno Cavaleiro Patrícia Licurdi, é um romance LGBT, do se identificar com o personagem, do se identificar com a história, com os dramas escolhidos, as pessoas que Uhum. Outro livro que esse eu li mais, ele é no final do ano passado, é o Vermelho e Branco e Sangue Azul. É um livro assim, é um livro contemporâneo. Só que é bacana de se pensar esse livro de formas de sistemas de governo. A gente tem, de um lado, a presidência dos Estados Unidos, de outro lado, tu tem a monarquia da Inglaterra. Então, assim, é bacana esse livro, tem um romance, toda aquela questão do romance LGBT. Tu consegue pensar essas formas de governo na sua cultura, tu consegue pensar como é que isso acontece na prática, como é que é esse bastidores desse governo. Acontece alguns casos que a mídia, por exemplo, para tentar reverter essa ação, então é bacana você pensar como lidar nessas situações, esses paparazzi, coisas do tipo, coisas que de alguma forma podem abalar o governo. E é bacana justamente no final, na parte final, no desfecho, a questão de tu pensar uma outra história. Que acontece algo no livro que leva os personagens, os protagonistas, no caso, o príncipe, o herdeiro da monarquia da Inglaterra, a tomar uma atitude de se pensar, por exemplo, que a Inglaterra adotasse um sistema republicano, um sistema presidencialista. Então, de alguma forma, eu trabalho como é que essa ideia poderia ser adotada na prática e quais seriam as implicações disso, assim, como é que a sociedade agiria. Mais uma vez, essa questão de uma maneira de personagens. E eu acho que os exemplos que eu trouxe são esses, mas a gente pode pensar muito assim. E era isso. Tá, deixa eu só... Ah, tá. Temos 22 minutos. 22 minutos.
É, Vamos lá. para dar às 19 horas certinho. Então, assim, eu anotei bastante coisa, só para o pessoal que está vendo, como o prof falou vários livros, depois a gente vai colocando lá, né, nos stories, o restante dos livros que não foram falados. Acho que eu postei esse que tu falou agora, e o Feitos de Sol, que eu já postei, isso, foram os que eu já postei lá, isso, daí agora, depois a gente posta os outros ali como dica também pro pessoal agora, na quarentena aí, né, o pessoal já pode começar a ler. São livros, assim, são grandes, né, são bem volumosos, né, os livros. Não é pouca leitura. 300 páginas. Então, não é pouca leitura aí, então já ajuda bastante, ocupa bastante tempo, né, 300 páginas ocupa bastante tempo. 430, acho que é o maior. É coisa para ler. E tem, esses livros, no caso, são novos, né? Mas, tipo, o Harry Potter, eles já têm acesso da internet, já? Eles conseguiriam... Alguns tu consegue achar pela internet, assim. O Harry Potter e os Jogos Vorazes é mais fácil de encontrar, porque são livros, assim, mais populares, mas eu acho que se tu vasculhar bem a internet, tu acha esses livros mais recentes. Se porventura eu achar, eu às vezes compartilho na página. Tá. Uhum. Porque às vezes, né? Às vezes a pessoa quer comprar, mas daí falta isso aqui, né? Tem que esperar um pouquinho. Mas daí, se tiver acesso, melhor ainda, né? Como esses são muito novos, aí com certeza não deve ter. E uma das questões, assim, que eu achei legal, que tu comentou, além de todos os elementos, né, simbólicos que são presentes dentro da literatura, é essa questão dos valores, né, que falou. E se a gente for pensar, eu vou pensar assim no meu ensino fundamental, né? Quando a gente estudava literatura na escola, era lá na década de 80 e 90, que não é a tua época, né? A gente tinha que ler, no máximo que a gente lia, assim, de jovem, era a coleção Vagalume. Sim. Só que não se tratava muito de temáticas, assim, do jovem, do adolescente. Eram assuntos, assim, mais fictícios, né? Uma ficção, assim, mas não eram dramas, assim, pessoais, né? Eu lembro de poucos livros, e eu lembro que na época teve um que ficou bem famoso, que até virou um teatro e uma série na televisão, que era de umas meninas, como é que era Era minha muito adolescência? Não, daqui a pouco eu me lembro. Até a minha irmã já tem mais de 40 anos, né? Então ela pegou bem a adolescência dela, a época que, daqui a pouco eu me lembro, virou peça de teatro. Era a única coisa assim que tinha na época que destoava, né? Mas muitos pais, né, não deixavam ler porque achavam que era um texto assim, né, muito provocativo, né? Porque falava de questão de namoro, falava de questão de sexo, falava da questão delas questionarem o pai também não tinha, a família não era uma família tradicional, né? Era um pai separado que cuidava das filhas. Daqui a pouco eu me lembrei, Confissões de Adolescente, lembrei. Você deve ter ouvido falar, né? Virou uma peça de teatro que rodou o Brasil inteiro. Até um tempo atrás eu vi uma reportagem com a pessoa, né, que era a atriz e a roteirista, e ela falando, né, sobre o impacto que teve na juventude daquela época aquele livro, que na realidade do livro se tornou outras coisas, né, se tornaram outras situações a partir dali, e que como hoje já se tem uma abertura maior, né, para esse tipo de literatura. Até porque, para nós, quando a gente tinha que comprar livro, geralmente os pais compravam, né, o livro lá da lista de material. Hoje os jovens têm mais autonomia para chegar e ir lá eu vou lá na livraria e compro o livro que eu quero, né? Que era bem, bem difícil de ter, né? Então, quando tu queria ler alguma coisa, acabava tendo que ler livros, por exemplo, se eu lia livros da biblioteca que tinha 300 páginas, a bibliotecária da escola dizia que não era livro para mim, porque ela dizia que era muito grande. E ela falava bem assim: não, mas esse livro não é para ti, é para adulto. Então, isso é o contrário do que se vê hoje, né?
quanto mais se incentiva a leitura, melhor. Então, tu que já vivenciou esse momento, essa transformação, gostaria que tu falasse um pouquinho como que tu acha que isso te influenciou, né? A forma de tu ter esse contato na literatura. Acredito que tu já deva ter contato com essa literatura já desde antes do ensino médio, provavelmente, né? E que se isso afetou a tua forma até como ver a sociedade, se inserir, tuas ideias, se isso foi influenciar a tua forma de visão, assim, né? Já que tu tinha contato com isso, diferente de mim, por exemplo, que quando a gente ou lia a coleção Vagalume, ou tinha que ler do José de Alencar, o Machado de Assis, que era a única coisa ainda que trazia questões, assim, mais atuais, né? Mas era o que tinha naquele momento, né? Eu me lembro que eu li um livro da coleção Vagalume, que, inclusive, há um tempo atrás, veio de novo à tona, e aí também podias até incluir essa questão da censura, Filhos da Pátria, eu acho que era, uma da coleção Vagalume que falava sobre a ditadura militar, e eu lembro que eu li esse livro antes de estudar a ditadura militar, acho que era Filhos da Pátria, alguma coisa assim, depois eu me lembro, faz tanto tempo que eu li, mas era o único livro da coleção que falava alguma coisa assim muito, né? E daí aquilo me chocou, aquele livro assim me deixou, eu chorei, sabe? Aquilo ali me fez ver, opa, existe um outro mundo, sabe? Que não é aquele cor-de-rosa lá da coleção Vagalume, lá que só mostrava os mistérios, né? E como isso também afetou a forma de eu ver. E eu acredito que e aí, esse livro foi uma escola particular o ano passado. Eu vi que tinha uma reportagem que eles queriam proibir esse livro na escola, porque é um livro que falava doutrinação para os alunos, então, umas coisas assim, sem, né, absurdas, que ainda existem, né? Existia lá na década de 80, quando eu estudei, e ainda existe hoje no século XXI. Então, poder falar um pouquinho dessas duas questões. Eu não sei assim, eu acho que a questão da forma de visão, forma de mundo, eu não sou muita referência, assim, porque quando era 15, assim, na adolescência, quando tinha 14, 15 anos, eu lia livros assim de 500 páginas, assim, numa rapidez, assim, não sou referência para isso, assim. Então, nessa questão. Eu acho assim, acho que de alguma forma te faz atentar para ter esse posicionamento crítico, de ler assim, de tu conseguir se expressar melhor, tu conseguir, que eu acho que de alguma forma é a função é uma das consequências da literatura, de tu se tu conseguir se expressar melhor, tu conseguir emitir uma opinião. Claro que assim, talvez hoje, eu sendo professor, eu consiga ver certos elementos que talvez na época eu não conseguiria perceber. Tem coisas que hoje, que há 10 anos atrás eu leria hoje, que eu li há 10 anos atrás, que talvez se eu for ler hoje, eu não vou ter a mesma empatia, não vou ter o mesmo. Mas assim, tipo, corresponde ao Lucas daquele momento. Eu acho que, Sim, sim. de alguma forma, te faz despertar e te faz sempre querer mais. Eu sempre, tipo, fui daquele, assim, que lia um, mas tentava procurar o parente, o fulano, vários livros do autor para tentar conhecer cada vez mais. Uhum. Eu acho que função crítica eu vejo assim muito pior que é difícil, eu não parei nunca parei direito para pensar assim. Sim, sim. É que é uma questão mais da tua experiência. Acredito que se a gente passar que os nossos alunos já vivem numa outra situação também, né? Como tu falou da questão ali da internet, né? Os próprios youtubers que também agora escrevem livros, então já tem uma outra função a literatura também. Vai além, né, da questão só de criar uma história, mas também contar uma história de alguém também faz parte desse aprendizado. Eu particularmente, eu sempre fui muito
frequentador assíduo de biblioteca e sebo. Então, tipo, eu tinha amizade com a moça da... Então, acho que hoje cada vez mais se tem esse acesso à literatura cada vez mais popularizada. Eu não sei como é que hoje, talvez um professor de português que tenha, como é que esse tipo de literatura, por exemplo, se um Harry Potter é trabalhado em sala de aula, numa aula de literatura, sem elementos que poderia pensar também. Mas algo que talvez eu particularmente não tive tanto ao longo ao longo do fundamental e do ensino médio. Ensino médio a gente lia também, ainda continuava lendo Machado de Assis, José de Alencar e tudo mais. Eu acho assim, são elementos de adquirir cada vez mais esse posicionamento crítico, de tentar se despertar para outras temáticas, coisas que antigamente eu não dava tanta atenção, hoje eu dou. Não sei se eu consegui responder no final, que eu acho que eu eu queria saber a tua percepção, porque a minha foi essa, né, da formação ali. Eu gostava de ler, mas eu não li coisas da minha, que eles consideravam da minha idade, porque não tinha uma opção. O que tinha de opção naquele momento eram os livrinhos pequenininhos, né, que eu te falei. Livros maiores, livros que tivessem um enredo mais complexo, tal, já era considerado, não é adulto, fica na outra prateleira lá, tu não pode ler, né, tu não pode ter acesso. Então, isso porque na escola que eu estudava ainda tinha biblioteca, porque tem muitas que nem tem, nunca tiveram e não tem até hoje, né? Então, tem mais um outro fator, né? Daí é o acesso. Né? Até hoje eu espero a minha carta de Hogwarts, não chegou ainda, a coruja deve ter se perdido. A coruja foi sequestrada, só pode. Estou esperando até hoje a carta de Hogwarts. E tem muita gente que lê assim, né? Eles gostam muito. E até tu poderia falar, já, né, que tu é bastante leitor, como que também essa literatura, eu acho que fica assim, talvez mais explícito, na tentativa de trazer isso para a vida deles. Por exemplo, assim, eu uso uma roupa do meu personagem, ou eu uso um nome, né, o codinome, meu outro nome é o nome lá da casa do Harry Potter, não sei, eu desenho coisas que têm a ver com aquela literatura, né, também isso cresce também esse espaço, né, que a literatura não tinha. Eu acho que hoje isso cada vez mais é mais forte, assim, tipo Harry Potter, por exemplo, pegar o exemplo do Harry Potter, tu não consome só o livro, tu assiste o filme, tu veste uma camiseta, tu compra um caderno do Harry Potter, tu compra um copo do Harry Potter, tu compra, sabe, tu consegue estar dentro tu consegue trazer um pouco daquele universo para a tua vida, sabe? Tu tenta se vestir como ele, tu tenta adotar certa, sabe, tenta trazer daquele universo para o teu dia a dia, que é algo que é bacana, essa expansão do universo, essa expansão desse universo literário. E gente, eu tô hoje vai pensando aí que eu vou falando outras coisas, daí a gente vai emendando as informações. Uma outra questão que eu anotei aqui, que eu achei interessante, que tu falou, a questão do humanizar os sentimentos do jovem, né? Que aquela literatura lá que eu falei antes, sabe, do vagalume lá, não possibilitava. Apesar de que todo mundo tem essa memória, né? No caso, as pessoas da minha idade têm essa memória da coleção, mas se a gente for pensar a relação que os nossos jovens têm hoje com a literatura é bem diferente, né? Eles conseguem se identificar ali, né? E eu acho que ele consegue. Daí eu queria que pensasse se há a possibilidade dos limites também nisso, né? Porque existe a questão dos valores, como falou ali, né? Essa ideia do bem e do mal e tal. Mas como isso também, dependendo de como for utilizado, ou como a pessoa interpretar, também pode se tornar
algo, vamos dizer assim, algo totalitário, vamos dizer assim, né? Eu posso adotar a ideologia do outro lá, né? Do mal, vamos dizer assim, e achar que aquilo ali eu vou fazer na minha vida, né? Eu acho que Existe essa possibilidade? Existe gente que pesquisa sobre isso? Eu não sei se existe. Eu fiquei pensando nisso. olha, eu não conheço assim. Eu acho assim, quando a gente vai ler um livro, seja ele qual for, a gente sempre tem que ter a ideia de que aquilo é uma ficção, separar a ficção da realidade. É, de alguma forma eu posso acreditar, que o amor é a magia mais poderosa, mas eu talvez não vou sair acreditando que eu vou sacudir uma varinha e vou fazer um feitiço, sabe? Eu acho que tem acho que esse também é o bacana da literatura, que quando tu vai ler, tu se desprende do mundo todo. Acho que até é uma das funções quando tu vai tirar o tempo para ler aquele livro. Claro que, assim, essa identificação, essa humanização, de alguma forma, te desperta sentimentos e te desperta emoções durante a leitura. Você lê, você chora, você ri, você se diverte, você torce pelo personagem, você meio que, além de humanizar esses sentimentos, tu meio que se torna próximos a eles. Eles, tipo, é como se eles saltassem das páginas pro teu lado, sabe? Tipo, tu vai, pô, esse personagem está passando pelo mesmo que eu passei, sabe? É, acho que isso é muito forte, isso é muito bacana. E acho que também hoje, principalmente mais uma vez com essa questão das redes sociais, cada vez mais esses jovens eles têm a necessidade de estar expondo esses sentimentos, sabe? Tu tem redes sociais que possibilitam isso muito forte, como por exemplo o Twitter. O Twitter você vai lá, você vai postar o que você está sentindo no momento. O Facebook, sabe? Então, tipo, tem essa exacerbação do teu interior. Uhum. Tá. Outra questão aqui a questão do tempo, né? Tu falou da questão da experiência do tempo num dos livros, né? Existiu durante uma época aí, eu não lembro agora se foi no início dos anos 2000, que teve aquela febre daqueles livros do Código da Vinci, não sei se tu lembra, e muitas pessoas entendiam aquilo como aquele livro, como algo realmente, não, realmente aconteceu aquilo ali, daquele jeito, e eu me lembro na sala de aula que os alunos ficavam perguntando, ai, professora, foi assim mesmo, e não sei o quê, então havia essa relação, né, da história de uma forma forçada, né? Sim. Mas que fazia a gente também repensar, opa, peraí, existem outros discursos falando sobre história, que não são só os historiadores, né? E aí eu gostaria que tu falasse sobre isso. Tu falou que uma dessas autoras aí é historiadora, né? Então, ela está conseguindo fazer essas relações que mesmo acredito que ela deva se preocupar talvez mais com alguns elementos históricos e aqueles outros escritores que escrevem os romances históricos, nem sempre as pessoas entendem que aquilo não necessariamente em relação à história realmente se deu daquele jeito, né? Mas que pode até ter elementos, mas também pode ter elementos ficcionais. E aí, nós como professores de história, por exemplo, como que a gente poderia lidar com isso, né? Com utilizar a literatura, mas fazer também entender que o tempo da literatura é diferente do tempo histórico. Olha, eu acho que é um exercício, assim, um exercício bacana de ser feito. Eu acho que tanto esse livro aqui, essa experiência do tempo, mas também dos próprios valores, de você colocar dois personagens homossexuais numa história do século XVII, tu tem essa junção de valores. Tu vai trabalhar com o tema do algo que é tão forte atualmente, em algo que já acontecia lá no século XVII e no século XVIII. Acho que sempre tem que tentar fazer essa separação, sabe?
E por mais que a gente tenha esses discursos literários, a gente tem discurso histórico, discurso literário, tem em mente sempre que o discurso literário ele não tem a pretensão de ser real, de ser realístico. Só que assim, ele utiliza de elementos da realidade para compor a sua história. Até porque ela não tem a obrigação de escrever especificamente como aquilo aconteceu, como aquilo, sabe? Claro que assim, tem autores que eles conseguem fazer isso de uma forma muito convincente. Acho que o caso do Código da Vinci e outros livros do autor, eles são bem fortes nesse sentido. Você lê e você consegue entender aquilo. Eu estava lendo o Origem, que ele fala, responde a pergunta de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai, e você realmente acredita, consegue acreditar naquilo. Tanto que depois eu terminei o livro e fiquei pensando, meu Deus, será que foi assim mesmo? A mesma coisa com o Código da Vinci. Tu pensa assim, meu Deus, será que realmente... Aí tu fica pensando, será que Jesus realmente teve uma filha? Eu disse, olha, seria muita... Sim, Mas são discursos sobre a realidade, né? Sim. é um discurso, a mesma coisa, talvez uma narrativa cinematográfica, um livro, um filme que vai fazer uma paródia de um determinado momento histórico, que vai fazer uma inversão de valores. Mas eu acho que isso, de alguma forma, o livro está a tentar pensar o momento que aquele livro foi produzido, sabe? Tu tentar pensar que aquilo foi produzido. Por exemplo, o vermelho, esse vermelho, branco, sangue azul. Tu nunca pode imaginar que o enredo do Palácio de Buckingham vai sugerir que se com a monarquia. Tá? Da mesma forma, você vai pensar que vai se funcionar o filho da presidenta dos Estados Unidos. Mas, assim, tu consegue pensar a própria conjuntura, tu consegue pensar os próprios valores da sociedade que esse livro foi escrito, mas, ao mesmo tempo, tem essa noção de fazer essa separação. Eu acho que isso nós, como professores, acho que isso é bem bacana e bem importante da gente pensar. Harry Potter é escrito ali no final dos anos 90. Mas se a gente for parar para pensar, todos os acontecimentos que passaram pelo século XX, sabe? Que aconteceram, talvez possa ter levado a J.K. Rowling a escrever um bruxo malvado que acha que só bruxos de puro sangue que devem sobreviver, todos os outros na história devem sofrer preconceito, sabe? A Suzanne Collins, quando vai escrever Jogos Vorazes, ela constrói um governo totalitário. É a experiência dela de uma mulher do século XXI, que ainda vê ela vai criar a ideia dos Jogos Vorazes como uma competição, uma atração pública que todo mundo gosta, que todo mundo vê, é a vida dela. Talvez seja o cotidiano dela, sabe? Enquanto tem pessoas que estão no bem bom, que estão assim, comendo do bom e do melhor, enquanto que tem outras lá que estão assim numa situação precária, sabe? Então acho que tem esse jogo, que acho que é bacana da gente sempre estar fazendo essa separação. Se a gente for pensar, né, quantos filmes antes da própria pandemia aqui falavam sobre a própria pandemia, né? Que eu lembro de ter lido livro na adolescência, também que falavam sobre um vírus, que as pessoas vão ficar em quarentena, né? A gente nunca imagina que aquilo ali vai acontecer na prática, né? Então, na realidade, são elementos, como tu falaste, né? Então, a literatura traz elementos da realidade, não traz coisas assim do nada, né? O autor lá não eu nasci... caiu uma coisa na minha cabeça e eu escrevi. Não, ele está refletindo também o tempo em que ele está vivendo, né? E isso outros autores em outras épocas também fizeram a mesma coisa, né? Acho que a possibilidade que a literatura nos traz, né? De repensar. A gente vai ler um livro, a gente vai assistir um filme que se passa numa pandemia, a gente vai torcer
que aquilo seja só ficção, mas infelizmente é bem isso que a gente sonha que não vai passar por um governo totalitário, mas vai que daqui a pouco aconteça, sabe? A gente, Exatamente. a gente vai perguntar, nossa, mas como é que a mídia consegue ser tão conseguir construir mitos no livro, mas a gente também, na nossa sociedade, a gente também Sim, tem muito dessas questões sim. Uhum. de, Exatamente. de influenciar nessa opinião pública. A gente torce Sim, para que sim. não aconteça, que seja totalmente Uhum. imparcial, mas Tá, Lucas, falta no Instagram tem 15 segundos, então eu quero que tu se despeça e a gente termina ali no Face, tá? Porque o Facebook começou depois. tchau para o pessoal, vejam lá no Instagram, no Facebook, obrigada por terem. Meu Deus. Deu, continuamos agora no Face. Vamos terminar aqui para a gente conseguir se. Passa rápido, né? Meu Deus. Quando vê, já foi. Deixa eu Tem só que levantar um pensar. pouco o volume aqui, que eu não consigo te ouvir. Deu. Deu? Pode. Uhum, pode continuar. Não, eu acho assim, por mais que sejam histórias ficcionais, por mais que sejam histórias de algo, personagens que talvez que a gente nunca vai conhecer, mas querendo ou não, são construídos nos valores da nossa sociedade. Essas pessoas, esses autores, eles tiveram vivências, tiveram experiências, sabe? E acho que aí é aquela questão da literatura como possibilidade de tu estar se utilizando desses valores para construir mundos paralelos, sabe? Tu tem uma Panem dos Jogos Vorazes, mas essa Panem pode ser o Brasil que a gente está vivendo no momento, sabe? Claro que aí entra aquela questão da literatura e da liberdade poética que tu tem de tu tentar construir da melhor maneira possível. Agora eu não estou te escutando. Alô? Melhorou? Ah, eu mexi aqui no computador. Então, Lucas, acho que assim, ó, tem várias ideias ali que a gente pode discutir. Inclusive, tu falou da questão das aulas de língua portuguesa, né? Acho que as aulas de história da língua portuguesa, elas deveriam caminhar juntas, né? Porque elas têm muito a contribuir uma com a outra. A gente já teve, inclusive, espaços na escola em que a gente uniu as disciplinas e foi muito, assim, relevante para os alunos, né? Porque é justamente aqueles elementos da literatura que o professor de língua portuguesa ele sabe trabalhar mais de forma metodológica, sabe fazer o aluno analisar, interpretar, né? E a gente dá também a contextualização, fazer a discussão, a reflexão. Então, é um convite também, né? Para os professores que forem assistir o vídeo, que estiverem assistindo, que são possibilidades de trabalho muito legais e que é só, né, botar aí a cabeça para pensar que, mas tipo, eu não leio, eu não li esses livros que tu me falaste, mas os alunos leram e eles podem estar trazendo esses elementos para a gente, né? Eu posso quebrar essa ideia, muitas vezes, que ainda se tem preconceito, né, quanto a esse tipo de literatura. Mas não vale a pena, mas não sei o quê. Mas não cai no vestibular, né? Não cai, né? Mas será que é só isso que serve a leitura, né? Para ela ser cobrada como uma avaliação, ou ela serve para tudo aquilo que a gente discutiu antes, a formação de valores? Por exemplo, tu falou da questão do suicídio, né? Que se fala tanto lá no Setembro Amarelo, né? E aí pode estar um livro que eles estão tendo acesso, pode estar falando dessa temática, até lá das aulas de ciências, então, pode estar entrando em vários campos que não só a história. Então, há E eu uma acho grande possibilidade de trabalho. E eu acho que de alguma forma tu dá voz para que às vezes é deixado de lado. Juventude, porque não, talvez não tenha tão.
a opinião não seja válida. Hã? Como? Não gostam de ler. Não gostam de ler. Então, tu tratar desses assuntos, tu meio que dá protagonismo, assim, que talvez algum aluno esteja passando por uma situação parecida, que encontra naquilo uma forma de refúgio, de talvez como lidar com a situação, sabe? Eu acho que tu lidar com a situação e tu acaba se identificando com o personagem. Tu acaba se identifica o jovem com o personagem, com o drama que ele está passando, sabe? E assim, claro, infelizmente a gente tem ainda essa questão um pouco bastante do preconceito literário em relação a esse tipo de livro. Talvez tu não vai ver um professor um professor trabalhando com Harry Potter em sala de aula, mas tem elementos que se podem muito bem pensar, a construção narrativa, a construção do herói, coisas que talvez outros livros da época, outros livros por Machado de Assis, também trabalharam, mas nesse caso com uma literatura mais acessível, com elementos próprios do cotidiano do adolescente, sabe? A gente também não sabe Ele daqui também, né? a 50 anos, se esses livros que hoje são considerados lixo, não vão ser considerados clássicos. Sim, sim, com certeza. Representando aquele jovem da época, como eu te falei lá, né? Do Confissões de Adolescente lá. Nossa, representou a juventude daquela época. Era o que o adolescente, o jovem daquela época lia. E representava coisas que eram tabus na época, né? Eu lembro que eu assistia de metida, porque a minha irmã assistia, que era mais velha que eu, mas a minha mãe não deixaria eu assistir se ela soubesse o tema que estava ali, entendeu? Na época. Achava que aquilo eles falavam sobre aborto. Nossa, falar sobre isso, imagina, era um tabu falar sobre E, isso naquela época, né? Se hoje hoje, ainda naquela época, pior ainda. sim, mas hoje o jovem ele tem outras formas de acessar se informar sobre esses assuntos, sabe? Talvez para ele seja algo mais normalizado, assim, tipo, não é tão tabu ou coisa do tipo. Ele tem a questão das redes proporciona essa disseminação dessas informações sobre a questão de suicídio, sobre a questão de bullying, sobre a questão de aborto, sabe? São temas assim que ainda, por mais que sejam considerados polêmicos ou tabus, ainda assim se tem essa disseminação desses materiais, o que pode ser feito ou não. A literatura é mais um indicativo disso. Bom, Lucas, eu quero te agradecer, tá? Foi bem legal a nossa conversa. Pena que a gente tem pouco tempo, né? Porque é uma temática aí, eu acho que dava até um seminário sobre isso, né? Para falar sobre as leituras. Semana que vem, então, a gente vai ter a presença do nosso ex-professor do ano passado, o professor Emílio. Ele vai falar com a gente sobre a temática africana. Então, se liguem aí, quem está acompanhando os não são aulas, né? São nossas discussões. Então, a gente aí, no mês de julho, estamos aí ainda, né? No isolamento, no distanciamento, não no isolamento. Pode falar, Lucas. Só 2 recados que era para ter falado no Instagram, mas aí depois tu já compartilhou, que é o convite que essa semana vai ter uma não sei, a Flip Pop, que acho que é Festival de Literatura Pop, uma coisa assim, isso. vai ser um festival. Eu só botei no story, mas eu vou botar no feed também. Que é um evento organizado por uma editora, por uma série de editoras, que tem uma presença de vários autores, várias temáticas relacionadas à literatura, jovem principalmente. Por exemplo, a autora de Vermelho, Branco, Sangue Azul vai estar presente, online, para deixar claro, é um evento online, à distância, então qualquer um pode estar participando, tem uma série de mesas, é bem bacana. E um outro, vai ser esse final de semana, na quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ter a programação. Para mostrar aqui, peraí. Vai falando aí que eu vou certinho. E o outro que vai ter, depois a gente compartilha lá,
que é um curso sobre Harry Potter e caminhos interpretativos, que vai ser dado por uma professora de português. Esse também vai ser um curso online. Ela desenvolveu até a dissertação de mestrado dela sobre Harry Potter, formação de leitor. Então, ela vai estar dando esse curso online, as inscrições. É um curso, ela é de São Paulo, é um curso promovido pela USP. Depois eu mando para a Lu o cartazinho certinho para divulgar, quem tiver interesse em estar se inscrevendo para participar, é bem bacana, acho que é bem bacana nesse período, tá aprendendo nesse período de pandemia, já que não tem muita coisa para fazer estudar, né? para Exatamente. estudar, e é bacana por ser um curso que geralmente é ofertado em São Paulo, está sendo ofertado à distância, então possibilitando que qualquer pessoa pode estar assistindo. Então, são essas duas propagandas. Ok. Aí a gente vai postar direitinho lá, tem o perfil, né, no Instagram Sim, do festival, tem o perfil. sim. E dele, essa também, do curso também Eu tem? Ou não é tenho, eu só mando o a link e mando a fotinha de divulgação. Então a gente posta lá depois, então. Então, ó, pessoal, recadinhos, os próximas semanas, vocês comecem a botar em dia as atividades de vocês, que ainda não botou, vão olhar lá o sistema, façam com calma, mas façam, por favor, né? Porque a gente precisa ter uma noção de como é que vocês estão, se vocês estão conseguindo acompanhar os assuntos, a distância é difícil, a gente sabe, para nós também está sendo, mas a gente precisa de uma resposta, né? Então, pessoal que não fez as atividades de história ainda, por favor, coloquem em dia. Depois a gente vai mandar um videozinho lá para dar uma ligada em vocês de novo. E vamos Qualquer lá, coisa que galera, porque precisar, estamos aqui. Manda estamos sinalzinho aqui, de fumaça. estamos aí, bem queridos, como sempre, para ajudar vocês. Com saudades também, né? Então tá. Beijo, Lucas. Fica com Deus, Beijo. fica bem, boa semana. E aí, semana que vem, nos encontramos aqui às 18 horas. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Até mais. Fechou? Se deu certo ali. Deixa eu ver, peraí, agora não tá nem fechando o negócio. Calma aí. Peraí. Vê se foi ali. Vê se tu consegue clicar ali para fechar. Eu acho que foi. Foi, né?